Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 2. Na aula número 2, referente ainda ao capítulo 1, nós vamos continuar no modo de ser em educação ambiental. Tenha uma ótima aula, um ótimo aproveitamento e a gente se encontra lá na aula remota, ok? Um abraço, até mais, tchau, tchau. Boa noite. Vamos à nossa aula número 2, do capítulo 1, o modo de ser em educação ambiental. Bem, por que educação ambiental agora? Nós já tratamos, muito brevemente dessa questão, lá quando a nossa aula número 1, que foi a nossa aula de apresentação. Aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais em cada tema, para aprofundarmos no que a gente quer trabalhar enquanto conteúdos e conceitos hoje, que vai ser sujeito de criança. Tudo bem? Bem, agravamento dos problemas ambientais globais. Não é novidade hoje, a gente não precisa aí defender grande tese, do quão os problemas ambientais têm refletido na nossa vida. Por exemplo, a Covid-19 é um problema ambiental. A Covid-19, ela emerge num cenário de desastre biológico. E qual é o caminho que percorreu esse desastre biológico? Esse desastre biológico, ele percorreu, por exemplo, o caminho do desmatamento. Aliás, tem um estudo que a gente vai deixar aqui no final desse vídeo, que mostra o quanto as novas doenças e as existentes, elas têm atingido a humanidade devido à degradação ambiental e principalmente devido ao grande avanço de desmatamento das florestas ao redor do mundo. E é preciso que a gente tenha entendimento de como funcionam essas relações, inter-relações do ser humano com a natureza, Então, entender o mundo, entender o mundo em seu ambiente. Havia um período, em que a humanidade pensava que ela estava isolada do contexto de responsabilidades e do contexto da cadeia no mundo da natureza. Que o homem fosse um ser central e todos os outros seres vivos, incluídos as plantas e os animais, estivessem à sua disposição. Quando, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. Todos os seres do planeta, todos, estão integrados de várias formas e complexas formas. E quando há uma desarticulação entre esses seres, em alguns momentos, devido a algumas degradações ambientais ou uma dissociação em algum aspecto aí na cadeia alimentar, principalmente, nós temos problemas a resolver, nós temos problemas ambientais que vão emergir e vão refletir a toda a cadeia. Então, nós vemos, por exemplo, proliferação de escorpiões, proliferação de mosquitos, proliferação de tantas outras coisas que nós não tínhamos há algum tempo passado, coisas que, inclusive, já estavam eliminadas da nossa convivência, como a febre amarela, que agora ela aparece e também em ambiente urbano, Quando esses limites estão rompidos, aí vem os problemas de degradação ambiental, e junto com a degradação ambiental, tem os problemas, por exemplo, de saúde pública, A falta de água traz problema de saúde, o desmatamento traz problema de saúde, em várias instâncias que nós vamos ver aí, em outros estudos que nós vamos trazer, tá bom? Mas o importante agora é entender que, mais do que qualquer outro tempo, agora é hora da gente aprofundar a educação ambiental na nossa vida e das nossas crianças. Bem, nossa proposta aqui, ela vai agora tratar de uma ideia básica e uma forma específica dessa ideia básica, que é quanto à formação de sujeitos. Vamos trabalhar um pouquinho o conceito do que são sujeitos aqui em educação ambiental. Bem, temos aí uma interrogação. Formação de pessoas com capacidade de entendimento ambiental, mas também capaz de assumir uma sociedade sustentável. Vamos abrir em duas questões aí. Pessoas com capacidade, quando eu falo capacidade,
essa capacidade ela vem de encontro com o quê? Pessoas com conhecimento, pessoas com consciência de nossa proposta, né? Ninguém vai aderir a nenhuma causa, a nenhum objetivo, se não entender os caminhos que a gente tem que percorrer, né? Então, assim, a primeira questão aí é esses sujeitos que precisam ter uma capacidade de conhecimento e de consciência dentro desse conhecimento. Nós vamos trabalhar em sistematizar esse nosso conhecimento de forma bem técnica, né? E quando eu falo disso, então estou falando da forma específica aqui, olha, formação de pessoas que tenham conhecimentos, atitudes, conceitos de valores e técnicas necessárias para a compreensão do ambiente global e para a preservação. Quer dizer, eu preciso me munir aqui de conhecimentos, mas conhecimentos sem ação não fazem a diferença, né? Então, não posso pegar todos os meus conhecimentos, guardar para mim mesmo. O conhecimento ele tem que vir acompanhado de ações, mudanças e transformação, compartilhamento. Bem, nós temos que fomentar aqui nesses sujeitos também a capacidade de resolução dos problemas e que ele participe ativamente dos processos de tomada de decisões relacionados ao meio ambiente e ao seu desenvolvimento em vários níveis, locais, regionais, nacionais ou globais. A imagem construída pela criança e o currículo de educação ambiental na escola. Lembra que agora, há pouco, nós falamos de sujeitos? Precisávamos entender o que era o conceito de sujeito na educação ambiental? Muito bem. Agora nós vamos começar a falar o que é criança em educação ambiental, né? Mas para isso nós vamos aqui resgatar alguns pressupostos, ok? Vamos lá? Bem, nós já tínhamos visto anteriormente que tratar-se de educação ambiental, né, é a busca da formação de sujeitos capazes de assumir uma sociedade sustentável. Muito bem, isso é uma colocação aqui da Carta de Belgrado de 1975. O que nós só vou levantar aqui para não atrapalhar, ou aqui no meio, melhor. Bem, nessa corrida, ou nessa busca pela formação desses sujeitos, né, um dos caminhos que a gente vai partilhar aqui e vai sempre usar enquanto ferramenta é a interdisciplinaridade. O trabalho ambiental, ou o trabalho na educação ambiental, ele é feito sob a interdisciplinaridade. Por quê? Muitos fenômenos que a gente vai encontrar no meio do caminho não se explica somente na geografia, não se explicam somente, esses fenômenos não se explicam na biologia, ou seja, não é uma questão para o entendimento compartilhado em caixinhas únicas, não. Ele tem que ser compartilhado enquanto o conhecimento interagindo num todo. É preciso que eu entenda o que a geografia tenha para falar, o que a biologia tenha para falar, o que a língua portuguesa tenha para mostrar, o que a matemática também tenha a nos ensinar a respeito de qualquer tema específico que a gente esteja trabalhando aí dentro da nossa educação ambiental. Então é muito importante que a gente tenha essa noção de interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, ela já há muito tempo, né, se finca em território brasileiro e há uma tentativa de trabalhos interdisciplinares, mas que também tem um retrocesso muito grande entre idas e vindas, né, pela tentativa, né, da interdisciplinaridade enquanto ferramenta de trabalho do professor. Por quê? Porque nós temos vários recortes aí, né? Começa pela própria organização escolar, que dificulta um trabalho interdisciplinar e muitas vezes integralmente em toda a escola. Mas a gente tenta aqui, no trabalho em educação ambiental, criar um ambiente favorável para que haja essa interdisciplinaridade, ok? Então, para refletir a interdisciplinaridade, nós precisamos de conhecimentos específicos, né? Cada um na sua disciplina, sim, com seu conhecimento específico, mas isso interagindo com o grupo, com o todo. Então, aonde eu posso contribuir na geografia? Onde eu posso contribuir
na arte, onde eu posso contribuir na educação física, onde eu posso contribuir na matemática. Então, assim, é um trabalho que a gente tem a necessidade de envolver todo um grupo aí de conhecimento, né? Conhecimento das disciplinas e conhecimento de uma forma geral, que nós tratamos aqui, né? E para isso nós vamos ter técnicas, né? Não é possível a gente estabelecer um método sem técnica. Então a gente precisa de uma técnica sistematizada, onde a gente vai fazer o encontro aí de todos esses conhecimentos, né? É importante também a gente ter noção dos valores, né, que nós vamos agregar aí a cada trabalho em educação ambiental que a gente vai fazer. É importante que os grupos sempre discutam, é importante que o valor e o conhecimento de cada um seja respeitado, né? Afinal, ninguém é dono da verdade. E nesse sentido, a gente só aprende com a diversidade. Não é possível ter desenvolvimento sem o conhecimento amplo de qualquer situação, que seja ela qual for. Então, é necessidade, sim, entender sobre os valores que nós vamos tratar e ouvidos de todas as partes. Todas as partes aqui são importantes. É necessário, sim, que nós tenhamos atitudes, mas essas atitudes, elas são pensadas ali, ó, de acordo com a técnica, né? A gente vai criar aí uma técnica para, então, tomarmos essas ações, né? O que mais hoje dificulta o trabalho de educação ambiental é que as pessoas que protagonizam os trabalhos de educação ambiental nas escolas, ou em qualquer outras instituições, que não sejam unicamente escolares, mas em ONGs e outras instituições, elas às vezes ficam limitadas a pequenos grupos ou muitas vezes solitárias, né? Então, é um trabalho quase solitário em algumas escolas. Quando a gente foi fazer o trabalho aqui em Caçapava, em 2014, a gente ofertou, através de um centro de educação ambiental aqui de Caçapava, um tema, que era água, e pedimos para as escolas, né, aquelas que puderem, quiserem e trabalharem no tema água, depois que seus trabalhos estivessem prontos, expostos e apresentados nas suas escolas, emprestassem para a gente fazer uma mostra de educação ambiental com o tema água no Parque Ecológico da Moçota, que aqui é o Centro de Educação Ambiental. E, a partir desse trabalho, nós pudemos ver exatamente isso, que tinham professores totalmente dedicados, que tinham muitos conhecimentos, mas muitas vezes eram solitários. Mas eles tinham uma coisa que era muito importante, a atitude. Então, a ação deles era muito importante. A questão é que, às vezes, a atitude solitária fica muito fácil, né, de ter um esvaziamento, né, a pessoa fica muito, por isso que é bom a gente ter união e forças nesse sentido da educação ambiental, mas eu digo mais ainda, em qualquer sentido da educação, né, mas como estamos falando de educação ambiental, vamos focar aí essa questão na educação ambiental. Mas na educação ambiental, então, quando a gente vai tomar atitudes, mas com um grupo que nos fortaleça, né, as coisas não serão tão fáceis como comunicação, mas elas serão caminhos, né, que serão muito mais percorridos aí pelos grupos de maneira a ir mais adiante, de ter mais sucessos e tal, né. Tomada de decisão. Não se pode tomar nesse projeto uma tomada de decisão de maneira unitária, ela tem que ser coletiva, né. As decisões tomadas de maneira solitária dificilmente prosperarão. Então, é importante ouvir todos os grupos, né, nas resoluções dos problemas, nas suas impressões, e na hora da tomada da decisão aqui, é importante que todo o grupo esteja junto em um certo equilíbrio, não é? Não sei se a palavra certa seria consenso, mas eu não gosto muito dessa palavra consenso, porque sempre nós vamos ter partes, né, a tratar. Então, eu acho que tem que chegar realmente num ponto que seja possível o prosseguimento sempre dos trabalhos, né, respeitando todos os pontos de vista, todas as nuances que estão envolvidas naquele projeto. Então, é importante isso, né, é importante que encontremos um caminho, possamos prosseguir. Por isso que é importante aqui, né, na tomada de decisão, ter um sentimento
coletivo. Esse é um trabalho que deve ser coletivo, não individual. Nem individual na resolução e na solução dos problemas, e muito menos individual na tomada de decisão. Tem que ser uma tomada de decisão coletiva, né? E tudo isso a gente objetiva o que lá na frente, né? No limite, no final desse processo? É o desenvolvimento do meio ambiente, né? Então, é muito importante que tenhamos sempre foco em objetivos, né? Traçados e bem claros aqui. Né? O que a gente busca, então? Sempre o desenvolvimento. Né? O desenvolvimento é uma palavra muito ampla aqui, né? Mas a gente quadrinha ou recorta aqui, extremamente falando do meio ambiente, tá bom? Desculpa, extremamente não, exatamente a palavra, né? A gente se confunde aqui. Né? Mas exatamente tratando de meio ambiente, a gente está falando de seu desenvolvimento. Né? A gente não consegue abarcar aí o todo nesse momento. Mas é importante aqui falarmos do meio ambiente. Tá? E lembrar que nós estamos falando de educação ambiental e meio ambiente. Bem, e esse desenvolvimento em que âmbito? Né? No âmbito local, né? Esse projeto é um projeto de desenvolvimento que começa na localidade onde as pessoas vivem. As pessoas não moram no Brasil inteiro, elas não moram em todo o estado de São Paulo, por exemplo, né? Elas moram em um bairro, dentro de uma cidade, de um município. E esse é o primeiro ponto, né, de observação que a gente tem que estar ligado aí nesse movimento. Aí sim, né, de um movimento local, poderemos partir para um movimento regional, nacional ou global. Mas, no nosso caso, a gente vai trabalhar no movimento local, ok? Então, a nossa metodologia foca educação ambiental local. Vamos lá? Bem, aí agora a questão é, por onde a gente começa essa educação ambiental? Bem, a educação ambiental proposta aqui nesse projeto, ela começa pela base, né, da escola, que é a educação inicial de formação, né? Ou seja, porque as coisas que você compreende, então, desde cedo, que você assimila, que você cria essa consciência, elas ficarão aí como atitudes que você vai levar para o restante da sua vida, né? E temos que tratar aqui de sujeitos também, né? Mas isso é uma outra história lá na frente que a gente vai conversar. Mas voltando aqui à nossa questão desse slide, é aqui que a gente vai começar a falar um pouco da criança, né? Toda a base, né, fundamental da educação no Japão, todos os recursos, eles estão fincados no início dos anos da escolarização básica, né? Então, é muito comum, por exemplo, nós vimos lá, as universidades dentro das escolas, né, acompanhando estudos para que tenha esse desenvolvimento educacional nos mais amplos sentidos. E nós vimos na questão da educação ambiental, justamente essa questão toda sendo tratada, inclusive enquanto interdisciplinaridade, né? Tem coisas que a gente vai tratar lá na frente, mas, por exemplo, como a avaliação, vai ser uma aula bem lá na frente, e que a gente viu como funciona a avaliação. Então, assim, o professor que já chegou e vai trabalhar, ele já teve os seus anos de formação também enquanto criança. Então, agora, como professor, ele vai estar na mesma ação com essas crianças dentro da escola, que foi um ser, que hoje é um sujeito, que já tem a sua formação, né, e vamos lembrar que a formação não é o acabado, né, tem que lembrar sempre isso, apesar de nós termos nossa formação, seja ela qual for, nós não somos sujeitos acabados, nós nunca somos sujeitos acabados, nós sempre estamos em processo de conhecimento e aprendizagem e transformação, né? Mas a criança já está lá na fase inicial dela, e é nessa fase inicial que a gente precisa trabalhar todos os conceitos dos quais nós vamos tratar nas próximas aulas, né? Então, assim, nessa idade do ensino básico, né, nós vamos procurar aqui cultivar o sentimento de afeto em relação aos eventos ambientais. Isso aqui é mão dupla, né? Tanto por parte do professor quanto da parte da criança,
O professor no Japão, ele já tem esse sentimento arraigado, porque ele também passou por essa educação já lá na sua formação escolar, e agora ele está contribuindo aqui com a criança, né? O professor no Brasil, eu falo pela minha experiência, de repente nós temos outras experiências, é o que nós precisamos aprender. Mas a minha experiência, enquanto professor de 23 anos, no meu ensino fundamental e no meu ensino médio, eu não tinha essa formação. Em nenhum momento, não me lembro de falar de educação ambiental. E os eventos ligados a essa questão de preservação da natureza, também não estou lembrado de ter passado aí. A não ser assim, no dia da árvore, a gente plantava uma árvorezinha na escola, e falava que era bom ter árvore, mas era uma coisa que era muito assim, sem uma ampla discussão. Então a gente era dia de árvore, vamos plantar árvore, e ponto. Né? A consciência toda sobre a necessidade de plantar a árvore, por exemplo, nós não tínhamos. Né? E é disso que a gente está falando. E seria impossível, né? Muito difícil a gente passar qualquer afeto que nós tivéssemos se nós não temos esse afeto. Então, é um sentido duplo, né? Ninguém vai dar aula e estar confortavelmente defendendo nada a partir daquilo que não reconheça, daquilo que não concorde, né? Então, essa é a nossa questão aqui. Bem, aqui nós vamos ver o seguinte: a imagem construída pelas crianças na educação ambiental em relação ao meio ambiente, que nós vamos resumir aqui em 3 aspectos. A da sua rica sensibilidade, seus modos de ver e pensar e suas habilidades de agir. Né? Quando a gente fala da sua rica sensibilidade, aqui a gente vai falar de todos os sentidos que nós podemos trabalhar com a criança. O da leitura, né? O da escrita, o da pintura, o da observação, o da narração, enfim, dos mais diversos maneiras, né, que a criança possa se expressar, e nós possamos aí fazer com que ela possa exatamente colocar aquilo que ela percebe do mundo ou que está ao seu redor. Não importa a expressão, né, porque nós vamos variar conforme, inclusive, os graus de desenvolvimento da criança, idade, né? Então, as crianças, por exemplo, do 1º, 2º, 3º ano, nós vamos trabalhar com muita narração, muita história, muita observação, muito desenho, né? As crianças já do 4º, 5º ano, por exemplo, elas já podem, além de todas essas observações, transpor, né, para o papel, de forma escrita, por exemplo, em pequenos relatórios, muito curtos relatórios, praticamente quase como se fosse elencar, né, essas observações dela, né, da maneira mais simples possível. Né, os seus modos de ver e pensar, né, cada criança tem o seu modo de ver e pensar, nós devemos entender que a nossa metodologia, ela propõe uma metodologia enquanto sistematizar as maneiras de buscar todos esses caminhos, mas a gente não cria uma metodologia, por exemplo, mágica, que vai fazer a criança ou o adulto que vai trabalhar com esse método usar como receita. Não é esse o objetivo. Né? Essa receita a gente também não tem, mas a gente tem um método sistematizado, considerando aqui toda a questão da autonomia das pessoas, sejam elas das crianças, sejam dos adultos. Né? Então, assim, os modos de ver e pensar precisam estar observados, precisam ser pensados. As crianças, enquanto sujeitas da sua história, do seu caminho, né, do seu aprendizado e do seu conhecimento. Né? E os adultos, nesse sentido, que trabalham com essa educação ambiental, precisam ter essa clareza que eles vão estar construindo junto aí com as crianças, ou com os adolescentes, ou mesmo quando for trabalhos com essa mesma metodologia, mas para com adultos, que nós vamos estar construindo conhecimentos, considerando todos esses aspectos que nós estamos falando aqui, entre sujeitos e crianças, né? Bem, neste gráfico que tem agora aqui, nós vamos fazer o resumo daquilo que a gente falou aqui nos outros slides, né? O que nós esperamos lá na frente, enquanto prospecção, enquanto aquilo que a gente espera de uma criança se formando, de um adulto se formando, né? É que, a partir da nossa observação, a partir do nosso método, em que nós
trabalharmos as questões de observação na sensibilidade da criança, observando os modos de ver, de pensar dessa criança, e também construindo aí com a criança ou com os adultos, nós trabalhamos um projeto conforme cada um tiver a sua capacidade de agir, nós elevamos isso lá na frente à criação de uma sociedade ambientalmente sustentável, né? Esse é o nosso objetivo aqui, né? Por que educação ambiental agora? Porque lá na frente nós queremos que, tanto no Brasil quanto nas nossas cidades, nós tenhamos uma sociedade ambientalmente sustentável, tanto nas suas formas de produção, que são necessárias, nós já vimos lá atrás também, né, quanto nas suas formas de pensamento, consciência e de criação coletiva de um mundo melhor, né? Nós não temos tantas outras saídas senão o pensamento e o acordo e o diálogo coletivo, considerando aí toda a infinidade e a complexidade de pensamentos dos quais as sociedades estão construídas na atualidade. Não é isso? Muito bem. Sense of wonder. Maravilhar-se. Maravilhar-se aqui é fundamental que nós observemos esses 4 pontos aqui que nós elencamos para vocês, tá bom? Vamos lá? Primeiro, imergir nos 5 sentidos da criança. Que sentidos são esses? A visão, a audição, olfato, paladar e tato. Então, nós buscamos, em todas as atividades que nós vamos desenvolver, o desenvolvimento destas percepções, né? A busca das atividades considerando todas essas percepções da criança. Ou seja, nós vamos imergir nos 5 sentidos da criança. Né? Vamos lembrar que nós estamos trabalhando com Fundamental 1. Mesmo que fosse Fundamental 2, ensino médio, ou mesmo que fosse educação para adultos, ou uma educação universitária, nós seguiríamos também esses passos. Claro que adequado a cada atividade, a cada idade série. Né? Incentivar a curiosidade. Né? Se tem alguma coisa que nós podemos aí sair de largada com questões de formação dessas crianças, é incentivar a curiosidade que já é natural, né, delas na idade que elas estão. Né? Aprender além da sala de aula. Né? Nossas crianças foram colocadas em salas de aula com organização formal, né? Salas muitas vezes com cadeiras enfileiradas, aonde que no Ocidente pensou-se durante muito tempo, principalmente no ensino tradicional, de que fosse este a melhor organização escolar para a aprendizagem. Hoje nós sabemos que não. Né? Por exemplo, nós vimos no Japão as crianças sempre dispostas em círculo, na maioria das atividades de sala de aula, apenas quando tinha um objetivo muito específico, que, por exemplo, num caso de aula de matemática em que o colega, né, o coleguinha da criança aqui do lado, fosse compartilhar, né, os seus ensinamentos e aprendizagem com o seu coleguinha, né, sentavam juntos, né, na mesma carteira. Então ali tinha um motivo, né, para eles sentarem juntos, ou talvez enfileirado, por quê? Porque tinha um professor acompanhando o professor principal da aula, tinha um assistente, na concepção que nós estamos tratando aqui. Crianças enquanto alunos ou enquanto crianças, né? Enquanto alunos é aquilo que nós já temos nas nossas sociedades ocidentais. Elas colocadas em caixinhas para receber conhecimentos ali divididos, né? Cada conhecimento na sua área, nas caixinhas, e que muitas vezes não se conversam. E aí fica aquele ensino desconectado, distante, em que a criança não relaciona a vida escolar dela, o aprendizado que ela tem escolar, com a vida prática, com a vida cotidiana, né? Sair a campo para encontrar o real, né? Muito bem. Uma das formas em que a criança tem de melhor observar o mundo é sair a campo, sair da sala de aula. Tem uma foto que eu sempre apresento, que nós estávamos num estágio, fazendo observação com as crianças na escola de Honjo, na cidade de Matsui, e, de repente, acabou a aula e o professor saiu para o meio do campo, um campo de futebol grande,
E o que eles foram fazer? Foram dar umas 10 voltas correndo, inclusive o professor em volta do campo, né? E eu tenho fotos disso, e os alunos rolam e brincam, e depois eles voltam para a aula. Por que é isso? Aí o professor vai explicar, olha, eu preciso da atenção deles. Então, quando eu sinto que eles estão meio sonolentos, meio cansados, a gente vai agitar essa sala, eles voltam, e voltam, né, com a atenção a 100%. Né? E justamente esse método que a gente traz, que é o sistematizar todas essas práticas que a gente tem, a gente não pode esquecer de uma coisa fundamental, né? Nós vamos considerar sempre uma educação ambiental a partir da autonomia da criança, gente. Então, guarda isso. Todo esse método vai considerar a educação ambiental a partir da autonomia da criança. A autonomia de todos aqueles que compõem o projeto. Né? Não vamos impor esse projeto de cima para baixo. Ele tem que ser coletivo. Para ser coletivo, a gente tem que ouvir todas as ideias. Então, se a criança, né, por exemplo, aqui a gente tem uma facilidade por ter o Rio Paraíba. Então, a gente desenvolvia atividades com o Rio Paraíba, mas as crianças também queriam conhecer coisas do Rio Paraíba. Outras cidades não têm o Rio Paraíba, outras cidades vão ter outras coisas de interesse. Então, por isso que é importante lembrar que essa educação ambiental ela vai se adequando à realidade das localidades. Né? Lá em Matsui nós tínhamos o mar. Né? Aqui não tem mar, Caçapava. Então, a gente vai adequando o conhecimento dessa localidade conforme cada localidade. Tá bom? Vamos lá? Para o nosso... Opa! Já estamos aqui chegando nos finalmente. Esperamos que vocês tenham tido uma ótima aula. Semana que vem a gente volta. Anotem aí qual vai ser o título da nossa próxima aula, o tema da nossa próxima aula. Pontos de vista para a compreensão do meio ambiente. Né? A nossa questão central vai ser qual deve ser o principal modo de pensar para as ações em educação ambiental. Tenha uma ótima semana e até a próxima aula remota que nós vamos ter. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.